Você que deseja adquirir produtos que valorizam nossa história e que vão auxiliar você no seu ativismo, conheça os produtos da nossa parceira, a loja Von Region. Link na descrição. Olá, você que apoia a restauração da monarquia, seu canal Gaúchos Monarquistas. Boa tarde a todos. Bom, o Estado deve ser laico ou cristão? O que você acha? O que você acredita? O que você defende? Você acredita que o Estado deve continuar sendo laico quando a monarquia for restaurada? Ou você acredita que o Estado deve voltar a ser católico? Que a religião oficial do Brasil deve ser cristã, mais precisamente católica, como foi na época do Império? Vamos assistir o vídeo até o fim para entender melhor essa questão. Essa discussão sobre Estado laico ou sobre Estado cristão é algo que gera muita polêmica e muita discussão dentro do movimento monarquista. Muitos ativistas defendem o Estado laico, outros defendem o Estado cristão católico, certo? Assim como foi na época do Império. Mas o que você acredita? Você acredita que quando a monarquia for restaurada, o Estado deve voltar a ser católico ou deve continuar sendo laico? O que você acredita? O que você acha melhor? O que você acha que seria melhor para o Brasil? As propostas básicas com vista à restauração da monarquia não deixam claro sobre a questão do Estado laico ou sobre o Estado cristão. Isso não é uma proposta que está em aberto para todos. Não está em aberto a proposta sobre Estado laico ou sobre Estado cristão, certo? Mas como todos nós sabemos, a família imperial é católica, não somente por tradição, mas a família imperial é católica pois acreditam que é a religião certa. Então, sendo assim, mesmo o Estado sendo laico atualmente, nós vivemos na República, o Estado sendo laico, a família imperial não é laica, a família imperial é católica. Não somente por tradição, mas também por crença. A religião cristã católica era a religião oficial na época do Império, era a religião oficial do Império, como estava na Constituição Imperial. Porém, era outro tempo, era outro contexto, tá? Então é totalmente diferente do que é nos dias atuais. Mas muitos ainda defendem que o Estado seja católico e outros defendem que o Estado seja laico. Agora, eis a questão: o Estado cristão, um Estado religioso, seria aceito pela população? Um Estado religioso seria aceito pela população brasileira? O que você acredita? O que você acha? No Brasil, a diversidade de religiões, a diversidade de culturas, raças e etnias. Mesmo a religião cristã, sendo ela católica ou protestante, a religião cristã é a religião mais seguida do Brasil, a religião mais seguida, onde tem mais fiéis, mesmo a religião cristã sendo a mais seguida, há uma diversidade de religiões no nosso país, há uma diversidade de crenças. E você acredita que mesmo com uma diversidade de religiões, crenças no nosso país, um Estado cristão seria aceito pela população? Pois, como todos nós sabemos, a monarquia é sustentada pelo apoio do povo. A monarquia, para ser sustentada, para ser duradoura, ela precisa do apoio popular. A monarquia é sustentada pelo povo. Então, você acredita que o Estado católico, o Estado cristão católico, seria aceito pela população? Agora vou compartilhar minha posição pessoal. Eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum se o Estado fosse cristão, até porque eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Eu mesmo me considero cristão. Agora, eu também entendo que existe uma diversidade de culturas, religiões, crenças no nosso país. O Brasil é um país miscigenado, então é difícil ver com bons olhos que um Estado cristão seria aceito pela população. Um Estado cristão talvez não seria aceito. Não em si pelo preconceito pela religião, mas é porque existe uma diversidade de religiões no nosso país. Na monarquia, se o Estado fosse cristão, obviamente, é claro que haveria liberdade religiosa. Não seria censurada todas as religiões, mas, mesmo assim, mesmo havendo liberdade religiosa, isso não teria apoio popular, talvez. É difícil dizer que um Estado cristão, nos dias atuais, como é a realidade brasileira, teria apoio popular. É difícil dizer. Ou seja, a monarquia no nosso país será uma monarquia democrática, onde será sustentada pelo apoio do povo. Portanto, é difícil dizer que um Estado cristão teria aceitação popular. A questão do Estado laico ou Estado cristão é algo que está em discussão bastante dentro do movimento monarquista, porém não está incluso nas propostas básicas. Mas mesmo assim, ela não está de uma forma descartável, pois é bastante discutida dentro do movimento monarquista. Agora, quando a monarquia for restaurada, se o Estado continuar sendo laico, a família imperial sempre será católica. É importante a gente afirmar isso.
Mesmo o Estado sendo laico, a família imperial sempre será católica, não apenas por costume ou por tradição, mas também por crença. A família imperial sempre continuará exercendo a sua fé cristã, assim em público, mesmo o Estado sendo laico. O Estado pode ser laico, mas a família imperial é católica. Agora, eis a questão. Gostaria de deixar uma reflexão, tanto para quem defende Estado cristão ou laico, ok? Bom, principalmente você que defende Estado cristão, você que defende o Estado católico, como era na época do Império, se fosse colocado em pauta um Estado de outra religião, por exemplo, o Estado espírita, um Estado protestante, você aceitaria? Da mesma forma que você aceita o Estado católico? Você que defende o Estado católico, você que defende o Estado cristão religioso, você defenderia um Estado de outra religião? Você aceitaria? Então que isso fica de reflexão, certo? Mas é claro que não é para causar contendas de forma alguma, ok, pessoal? É só para todos nós pensar e refletir melhor no que seria melhor para o Império. Bom, pessoal, ao que tudo indica, quando a monarquia for restaurada, o Estado continuará sendo laico. Porém, a família imperial, que nós sabemos que é católica, continuará sendo católica por tradição e também por crença, exercendo a sua fé cristã mesmo em público. Ok, pessoal? Então, mas compartilhando a minha ideia, a minha opinião, eu pessoalmente eu não tenho problema nenhum com o Estado católico, com o Estado cristão. Eu até gostaria que o Estado fosse cristão, mas falando da atual realidade brasileira nos dias atuais, eu não vejo com bons olhos se o Estado fosse cristão. Por quê? Porque no Brasil existe uma diversidade de religiões, crenças, então é difícil dizer que um Estado religioso teria apoio popular. Talvez um Estado religioso não teria aceitação popular. Portanto, a monarquia precisa de apoio popular para se manter. Portanto, eu pessoalmente, eu vejo que um Estado cristão, atualmente falando da atual realidade brasileira, é inviável. Mas o que você acredita? Você tem uma ideia diferente da minha? Você tem uma posição, uma opinião diferente da minha? Não tem problema, eu vou respeitar você, ok? Mas o que você acha? Você acredita que o Estado deve ser católico, que o Estado deve ser cristão ou que o Estado deve continuar sendo laico? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, mas lembre-se de manter o respeito ao próximo, ok? Então esse foi o assunto do vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Agradeço a todos que fazem parte desse canal e que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado a todos, Ave Império do Brasil e viva Dom Luiz!